Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, é a legenda mais antiga em atividade no país. Foi fundado em 1922 e teve seu funcionamento proibido durante as ditaduras Vargas, nas décadas de 30 e 40, e militar nas décadas de 60, 70 e 80. Também enfrentou cisões e passou por reformas em sua atuação. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, fala sobre essa história e os desafios do partido que comemora neste mês 95 anos. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado pela oportunidade. Deputado, o que o senhor destaca aí nessa trajetória de 95 anos do PCdoB? Olha, o nosso partido, ele sempre foi um partido coerente e mantém, nesses 95 anos, o mesmo perfil ideológico, os objetivos de construir o socialismo como elemento fundante do nosso pensamento estrutural e mantém também a mesma forma de organização, valorizando a democracia interna e o centralismo democrático. O debate é feito, todos têm direito a manifestar sua opinião e, tomada a decisão, todos seguem a decisão que o partido tomou democraticamente. É um partido que, durante esses 95 anos, esteve sempre presente na cena política nacional, mesmo quando esteve na clandestinidade, e sempre foi vigoroso, ressurgiu quando encontramos espaços democráticos. Portanto, é um partido que sempre defendeu a democracia, a liberdade de expressão, sempre defendeu o pluralismo político e a autonomia dos partidos políticos. E sempre teve uma característica de se vincular ao povo mais pobre, a identidade com os trabalhadores, a defesa de participação mais ampla de segmentos que são vistos como minoria, participação das mulheres. Não é por outra razão que nós temos 12 deputados, 5 são mulheres, né? E sempre teve uma presença muito forte, valorizou muito a participação da juventude. Então, essa característica de ser um partido que valoriza a organização dos trabalhadores, a juventude e as mulheres, faz parte dessa trajetória de 95 anos do PCdoB. Deputado, e lideranças? Que lideranças o senhor destaca aí nessa história desde 1922? Ora, tem o fundador, né, um grupo que fundou o partido, que, aliás, agora nós vamos fazer um movimento no sentido de resgatar esta origem, desapropriando a casa onde foi feita a fundação do partido em 22, lá em Niterói, num ato que estamos realizando, e destacando o Astrogildo, né, que foi o primeiro presidente do PCdoB. Depois, a partir da década de 35 até o meio da década de 60, nós tivemos uma presença muito forte de Prestes. Prestes foi um grande líder político do Brasil e que militou nesse período no PCdoB. A partir daí, destacou-se a liderança de João Amazonas, que foi deputado constituinte em 46, já era um líder político, mas a partir do início da década de 60, o João Amazonas fez essa trajetória, inclusive de enfrentamento à ditadura militar. Mais recentemente, na década agora nesse século, né, a partir de 2002, o Renato Rabelo, né, que hoje preside a Fundação Maurício Grabois. Então, essas são grandes referências na construção do partido. E temos lideranças como Aldo Rebelo, né, que foi, durante muito tempo, ministro de governo Lula, do governo Dilma, e que teve a oportunidade de presidir a Câmara dos Deputados, sempre colocando a sua militância a serviço dos interesses nacionais. O senhor falou de Maurício Grabois
Impossível não lembrar da ditadura e da PCdoB com os guerrilheiros no Araguaia. Já houve a reparação histórica devida à identificação de todos os mortos e reparação dessas famílias? Não houve. Essa é uma dívida que o Brasil tem com a história e com a verdade. A ditadura militar no nosso país não conseguiu, pós-processo democrático, assegurar e fazer a transição para que a verdade pudesse aparecer. Esse capítulo Guerrilha do Araguaia é um capítulo ainda em aberto, porque os corpos daqueles que foram desaparecidos ali não foram encontrados, não foram resgatados. E a gente sabe que isso não foi feito porque não houve vontade política, uma pressão da sociedade e um convencimento de setores também das Forças Armadas, que eu acho que hoje já tem outra característica, outro perfil, mas que não se conseguiu fazer esse resgate. Os familiares desses que foram mortos no Araguaia não tiveram o direito de sepultar aqueles que foram vítimas desse período da ditadura. Muitos que também sofreram bastante ali, que foram perseguidos, camponeses, trabalhadores, ainda têm uma dificuldade de ter acesso à anistia. Nós tivemos aí um processo de anistia que foi importante, corrigiu ou fez algumas reparações, mas lá no Araguaia tem ainda muita gente que não conseguiu ter acesso a esta anistia, principalmente pessoas mais pobres, né, ali da comunidade. Então, acho que ainda é necessário fazer esse resgate histórico de brasileiros que lutaram em defesa da liberdade. Foi muito importante lutar em defesa da liberdade e da democracia, que estamos vivenciando hoje, e que não teve esse reconhecimento, essa reparação. Agora, deputado, hoje na democracia, existe uma crítica, assim, às vezes, o que é comunismo? O comunismo deu errado na União Soviética. O que o senhor poderia definir, como o senhor define hoje o Partido Comunista? É um partido que atua pensando em construir uma sociedade de homens e mulheres livres e mais iguais, com menor discriminação e distância entre mais ricos e mais pobres, um partido que busca justiça social, acredita na organização do nosso povo e que busca para o nosso país um projeto político, econômico e social próprio do Brasil. Nós podemos ter cometido erros no passado em ter certas referências como modelos que poderiam ser transpostos para o Brasil, por exemplo, para outros países. Foram momentos de incompreensão, né, de como conduzir o partido e a tática política do partido também aqui no Brasil. Um partido de 95 anos, se não tivesse cometido nenhum erro, né, seria estranho. Mas hoje a visão do partido é essa, construir o socialismo com características brasileiras. Hoje nós temos um programa que fala de um projeto nacional de desenvolvimento. O grande desafio do Brasil é construir o desenvolvimento. E ao construir o desenvolvimento, compreendê-lo como um processo que todos participam. Participa a atividade produtiva, participa os grandes, médios e pequenos empresários, mas principalmente valorizando o trabalho e procurando distribuir a renda, estruturando o nosso país com grandes reformas que ainda não foram feitas entre nós. Nós nunca fizemos reforma agrária, não temos uma política de tributação adequada, não temos um poder judiciário que tenha as características de uma sociedade democrática. Por exemplo, o topo do poder judiciário ser feito ou ser preenchido por eleição direta, né? A reforma nas comunicações, reforma na educação, as grandes reformas que outras nações tiveram a oportunidade de fazer, nós precisamos fazer no Brasil, valorizando a atividade produtiva. Um grande pacto, uma grande parceria entre a produção e o trabalho, de forma ampla e democrática, para esse novo projeto de desenvolvimento, que eu acho que é o grande desafio do nosso país. Deputado, a gente está encaminhando para o encerramento, mas não podia deixar de te perguntar sobre uma dessas reformas, reforma política. Como que o PCdoB encara a possibilidade de uma reforma política, que agora o presidente da Câmara, o presidente da República, o presidente do Senado estão defendendo a adoção de lista fechada? E a cláusula de barreira? O senhor acha que pode ser que haja essa defesa da cláusula de barreira também? Nós sempre defendemos
uma política de fortalecimento dos partidos, autonomia dos partidos políticos. Quem define se o partido é mais forte ou não é o eleitor, através do voto democrático. E defendemos o pluralismo político de organização política e partidária. A lista fechada é um instrumento que é utilizado na maioria dos países no mundo afora e é o que produz mais estabilidade. O eleitor vota no partido, vota no programa, o candidato tem que se vincular ao partido e ao programa, então as pessoas sabem como aquele indivíduo que está representando o eleitor pensa e deve agir no parlamento. Essa foi sempre a nossa tese. Cláusula de barreira, cláusula de desempenho, fim de coligação, acaba ferindo a livre organização partidária e o direito de associação. Se associa quem quer. Você não pode nem obrigar a quem não quer se associar e nem impedir a quem queira fazer essa parceria no ambiente da política. Por isso que o debate hoje sobre reforma política, ele ganha uma densidade maior, porque pela primeira vez há um cenário que indica que provavelmente nós teremos modificações de maior profundidade. Primeiro, o financiamento das campanhas. Esse sistema que está falido. Qual o modelo mais adequado? Nós achamos que é o financiamento público. Porque o eleitor diz, mas eu vou pagar para que as pessoas façam política? E eu pergunto ao eleitor, e você não está pagando muito mais caro com esse ambiente de corrupção que está aí? Né? Quem é que acaba pagando? Né? E segundo, é a lista fechada, que aí eu acho que vai valorizar o programa e vai valorizar mais os partidos. Tenho uma esperança que esse caminho aí seja o melhor caminho para um passo de mudanças mais estruturantes no sistema político brasileiro. Deputado, obrigada pela presença. Já deixo o convite para o senhor vir para a gente falar especificamente de reforma política. Está combinado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, sobre a trajetória do Partido Comunista do Brasil. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras entrevistas em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.